Olá, bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um C6 Investor Talk, aquela oportunidade que a gente tem para conversar com gestores, para entender oportunidades no mercado, para entender estratégias, para entender cenários macroeconômicos, tudo isso para ajudar você a decidir, a ter mais informação e decidir melhor como investir o seu dinheiro. E agora é momento de novidade, né? Novidade do mês. A gente gosta sempre de trazer os fundos que estão estreando aqui na plataforma do C6. E hoje a gente tem a honra e o prazer de conversar com o pessoal da Green Bay Investimentos, uma gestora nova. A gente vai conversar com o Gustavo Broto. O Gustavo tem ampla experiência no mercado financeiro, já passou pelo Itaú BBA, já passou pelo Santander. E a gente vai conversar também com o Flávio Serrano, economista-chefe da gestora. Os dois vão falar sobre o fundo Convex, que é a oportunidade que os clientes do C6 têm para investir na Green Bay, na nossa plataforma. Bom, Gustavo, tudo bem? Muito prazer falar com você. De cara, eu já queria entender que oportunidade você enxerga da Green Bay, que oportunidade a Green Bay traz para o mercado? Que diferencial vocês oferecem? Porque, afinal de contas, o cenário de fundos multimercado ele é super congestionado, tem muitas oportunidades, o cardápio é enorme. Então, que atributos ou que diferenciais vocês trazem para o mercado com o fundo que vocês têm agora oferecendo na plataforma do C6 Bank? Olá, Rodrigo. Obrigado aí. É um prazer poder participar dessa conversa com vocês. Prazer também poder apresentar a nossa empresa aqui, o nosso fundo multimercado para os seus clientes. Então, vamos lá. O que temos de diferencial aqui na Green Bay Investimentos? A Green Bay é uma empresa, uma gestora formada por uma equipe de gestão que trabalhava junto na tesouraria proprietária do Santander. É um sonho já de alguns anos que a gente tem de montar o nosso fundo multimercado e conseguimos aí em 2020 fundar a gestora e agora, no dia 30 de abril, a gente começou a rodar o nosso fundo multimercado. Eu diria que o principal diferencial é uma continuidade do que a gente já fazia na nossa antiga casa. Então, é um modelo de fundo multimercado que a gente chama talvez de modelo tesouraria, é um modelo de gestão mais ativa. A gente tem um ambiente, uma cultura de debate constante e horizontal. A gente sempre está se questionando e discutindo qual é a melhor alternativa de investimento, se a gente está certo ou se a gente está errado, quais são os riscos que o mercado apresenta, para a gente sempre estar com a melhor posição possível para maximizar o retorno do fundo. Então, é uma cabeça de uma consistência da gente tentar gerar um resultado, gerar alfa, gerar retorno para os clientes, evitando ao máximo perdas. Então, é uma cabeça de deixar os ganhos, as posições corretas, vencedoras, andarem, mas cortar rápido prejuízos quando a gente está errado, se a gente tem uma visão errada do cenário. Acho que talvez essa seja o principal diferencial e aí ao longo da conversa a gente pode explorar um pouco mais aí outros detalhes. E aí o benchmark que vocês buscam qual é? Nosso benchmark é o CDI, a gente tem uma meta de retorno de CDI mais 8% para os clientes líquido de custo, esse é o nosso retorno esperado, a gente trabalha toda a nossa alocação de risco para poder tentar gerar esse retorno. Obviamente não é um retorno garantido, mas a gente gostaria muito de ficar em torno disso. Um ano bom, obviamente, acima, um ano não tão bom, um pouco abaixo, mas é o nosso objetivo de retorno CDI mais 8% líquido de custos aos clientes. Gustavo, nesse cenário, então, de câmbio dando uma trégua, né, de juro com uma tendência de alta, PIB parece que mostrando uma retomada econômica no país. Como é que ficam as alocações do fundo? Que oportunidades vocês enxergam e como é que vocês estão se posicionando diante desse cenário? Agora pensando um pouquinho mais no cenário local, né? Depois a gente estoura um pouquinho o cenário internacional. Claro. Esse é um cenário clássico aí de crescimento, inflação e juros para cima. Então, nesse cenário, a gente gosta de posições no mercado de bolsa, em ações, principalmente o setor de commodities, que está sendo bem beneficiado aí dessa alta dos preços de commodities, desse crescimento aí, basicamente, de todos os países do mundo ao mesmo tempo, com a reabertura da economia, com a vacinação em curso. A gente gosta também de empresas locais que se beneficiam desse processo de normalização da economia.
No nosso livro de ações, a gente tem uma característica que é até um pouco diferente da maioria dos multimercados, como eles trabalham no mercado de renda variável, que a gente gosta de fazer uma carteira de ações baseada em análise fundamentalista. Então, não é um livro tático, um livro que faz muitos trades, muitas alocações de curto prazo, é um livro com um horizonte de bastante longo prazo. A gente faz essas alocações das empresas de acordo com os estudos da equipe de análise, que é a equipe da nossa head de análise de renda variável ali, e o Ronaldo Kaczynski. Então, é como a gente chama, uma análise bottom-up, a gente olha as empresas a fundo, bem detalhado, para fazer essa alocação. E o que a gente busca nessa carteira? A gente busca algo em torno de 10, 15 ações de empresas que conseguem crescer de forma sustentável, mesmo num ambiente macroeconômico adverso. Então, a gente não deixa muito a nossa discussão macroeconômica, que é basicamente o nosso dia a dia aí, contaminar muito esse livro de ações. É um livro que é uma parcela não muito relevante da nossa alocação de risco, é 10% do risco do fundo que a gente coloca nesse livro de ações. Então, isso são, assim, cases que a gente gosta bastante nesse livro de renda variável, tanto o setor de commodities quanto esse setor local aí, dessa reabertura. No mercado de moedas, obviamente, a gente gosta de comprar o real contra o dólar. A gente gosta também de outras posições aí que se beneficiam do ambiente de dólar fraco global. Então, euro, a gente gosta, por exemplo, também do NOK, né, a krona norueguesa, em algumas outras moedas aí que a gente está bastante de olho. E no mercado de renda fixa a gente não está tão otimista. Esse é o mercado que mais vai sofrer, tanto por causa do aumento de inflação, consequente aumento de juros feito pelo Banco Central, que está sendo feito, né? A nossa projeção é que o BC leve a Selic, que iniciou o ciclo de normalização monetária em 2%, deve ir até 6% esse ano. Então, o mercado de renda fixa ele acaba sendo mais pressionado. A gente tem aí uma dívida pública grande, né? O Tesouro Nacional precisa financiar essa dívida, as emissões, os leilões acabam pressionando um pouco aí a taxa dos títulos públicos. Então, a gente tem trabalhado com posições mais defensivas no mercado de juros, no mercado de renda fixa. Então, em resumo, a gente está comprado em bolsa, a gente está vendido em dólar, principalmente comprado em real e com posições tomadas no mercado de juros. Só aproveitar uma deixa de algo que você disse, gosta muito do setor de commodities, na bolsa. A bolsa tem gostado muito do setor de commodities. A dúvida sempre do investidor é se não está caro, né? Se os preços já não chegaram no teto, se a tendência agora não é cair, se as ações não ficaram caras demais. Como é que vocês enxergam isso? A gente ainda enxerga bastante upside em algumas ações nesse setor de commodities. Então, alguns nomes de empresas que a gente gosta aí, que a gente tem na carteira, são empresas como Vale, Gerdau, JBS. Então, quando você pega, por exemplo, Vale e Gerdau, com o preço das commodities, elas estão gerando muito caixa. Assim, é impressionante a quantidade de caixa que essas empresas estão gerando. Então, é algo que ainda é muito positivo, mesmo que a gente tenha alguma realização nos preços das commodities, inclusive, como a gente viu no mês de abril, a empresa, mesmo que o câmbio também aprecie, né, o dólar aí, quando o real aprecia, essas empresas acabam gerando um pouco menos de caixa, porque elas vendem, exportam bastante. Elas são empresas que a gente chama até parcialmente dolarizadas, né? Tem bastante impacto aí da variação cambial. Mesmo com uma certa realização no preço das commodities e um câmbio, o real, um pouco mais apreciado, essas empresas vão continuar gerando muito caixa. No nosso entendimento, tem bastante upside aí, bastante ainda para subir o preço das ações. Bom. Flávio, vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional agora, né? Nosso mercado ele é grande, mas ele não anda sozinho, né? As forças internacionais influenciam demais no que acontece aqui e também geram oportunidades para vocês que administram um fundo multimercado. Eu queria entender um pouquinho qual a sua visão do cenário internacional, se ele vai nos ajudar, se é um cenário favorável para nós, para a nossa economia, para os nossos investidores, ou se ele é um cenário que tende a ficar um pouquinho mais adverso diante do excesso de liquidez, diante da aceleração da inflação. Como é que você enxerga um pouquinho o cenário internacional, Flávio?
A gente também tem uma visão relativamente construtiva aí para o cenário internacional, até dando suporte ao que o Gustavo falou em relação à expectativa de manutenção dos preços das commodities. A gente tem esse cenário, de que as commodities vão continuar, se não continuar subindo mais, pelo menos em níveis muito elevados, né? A gente teve um movimento importante já de correção, e os preços devem sustentar nesse patamar, é o que a gente acredita. Fundamentalmente, o que a gente viu ano passado foi uma crise sem precedentes na história, né, econômica mundial, e a resposta, em geral, foi estímulo monetário e fiscal, né? Então, isso é bastante sabido. As economias que tiveram maior dispêndio acabaram recuperando mais rapidamente, e o Brasil até é um exemplo dessas, né? Um país que é um país emergente, mas acabou gastando parecido com um país avançado. Mas aí, olhando no âmbito internacional, então, a gente está vendo uma recuperação bastante coordenada, bastante conjunta de diversas economias. A economia americana até que foi um pouco na frente, e agora a gente vê a recuperação de outras economias. Então, mesmo quando você pensa em commodities, por exemplo, que é algo que facilita, ajuda o Brasil, você vê que a China desacelera um pouquinho na margem, buscando aquele crescimento de 6, 6,5%, assim, não dá um aquecimento exagerado na economia, mas as outras economias estão avançando. Então, a demanda por commodities, em geral, a gente imagina que continue muito forte. Aí isso acaba, então, sustentando os preços. Aí você mencionou, um ponto importante aqui é o risco de inflação. Esse, sim, é um risco que vale para a gente e vale também lá fora, e em especial nos Estados Unidos. Porque a gente tinha uma ideia, e acredita um pouco nisso ainda, que o nível de ociosidade das economias deveria garantir ainda taxas de juros muito baixas nas economias avançadas, tá? Então, o Banco Central Europeu, o Banco Central Americano e outras economias, outros bancos centrais de economias desenvolvidas deverão manter as taxas de juros básicas dessas economias em patamares muito, muito baixos ainda. Então, eventualmente, esse ano a gente vai ter uma preocupação agora de uma reaceleração da inflação. Obviamente que a gente sabe que o Fed está monitorando, mas os discursos, em geral, têm apontado que deve ser algo transitório, algo pontual, e que, então, portanto, a taxa de juros vai ficar por baixa por bastante tempo. Eventualmente, o Fed começa a sinalizar esse ano o início do tapering, que é começar a reduzir o volume de compras dos títulos públicos lá, mas ainda assim continuará comprando, só que num ritmo menor. A gente só vê, no nosso cenário, alta de juros em 2023, eventualmente final de 2022, né? Então, assim, é algo bastante distante ainda, que deveria dar suporte para esse cenário de dólar fraco e commodities fortes, né? São coisas correlacionadas, e eventualmente, então, bom para emergentes e talvez para a gente também. Então, a gente acha que a gente conseguiria capturar uma parte desse cenário favorável, claro, com o risco de que, se por acaso esse cenário de inflação se mostrar mais persistente, eventualmente a gente tem mudanças de política monetária mais rápidas, né, mais céleres, mas enfim, não é nosso cenário. A gente trabalha ainda com um cenário bastante construtivo, em que as taxas de juros continuarão baixas por bastante tempo. Eu gosto das metáforas de meteorologia. Eu diria que no início do ano a gente olhava para o horizonte e o céu estava azul. Já há quem veja algumas nuvens. O meteorologista Flávio Serrano vê como, se você tivesse traduzir para uma metáfora de meteorologia, qual é a previsão do tempo econômico para a gente ali no curto, médio prazo? Eu acho que a gente passou por uma frente oclusa que mudou um pouco o tempo, mas eu vejo lá na frente as nuvens saindo e a gente vai ter um ambiente um pouco melhor. É claro que a gente precisa sempre destacar, existem riscos, né, evidente, então a gente constrói um cenário com base em elementos, então tem toda a base técnica, tem expectativa do que pode acontecer, mas eu acho que a gente ainda tem um período para aproveitar para a economia brasileira capturar esse cenário mais favorável esse ano. E lembrando que ano que vem, voltando para a gente um pouco, é um ano eleitoral. É um ano que geralmente tem mais volatilidade, mais incerteza. Então, assim, a gente está construtivo, mas a gente sabe também que existem riscos associados aí que a gente nunca pode bobear nessa questão. Muito bem. Gustavo, eu queria entender um pouquinho as oportunidades que o fundo, que trabalhar com o fundo multimercado oferece. Por exemplo, discute-se já se criptomoedas, né, ou tokens digitais não deveriam ser incorporados como uma classe de ativo a ser investida em fundos multimercado. Queria entender um pouquinho qual é a sua visão disso, de incorporar outros ativos às vezes não tão tradicionais, para buscar uma rentabilidade um pouquinho maior para o cotista.
Claro, primeiro eu vou falar rapidamente aí como é que a gente trabalha aqui na Green Bay. Então, aqui na Green Bay a gente tem diversos livros, cada gestor é responsável pelo seu livro, então a gente tem uma boa diversificação aqui entre os mercados que a gente opera. A gente gosta muito, como eu falei, dado esse ambiente aí de debate constante, sempre se questionando se a gente está com as alocações corretas, a gente precisa de gestores especialistas que estejam acompanhando a fundo cada mercado. Então, a gente tem um gestor especialista que acompanha tudo que está acontecendo no mercado de juros, essa parte de renda fixa, principalmente a parte de renda fixa local. Então, ele está acompanhando tudo que está acontecendo na curva de derivativos de juros, de DI, parte de opções de juros, índices de inflação, títulos públicos, as NTNBs. A gente olha a inclinação de curva, está olhando tudo no detalhe aí para a gente ter todas as informações e conseguir sempre traçar bem aí o nosso cenário e o que está acontecendo. A gente tem outro gestor especialista no mercado de moedas internacional. Então, esse é o nosso mercado aí mais internacional, que é mais afetado até pelo cenário externo. A gente tem um outro gestor que tem uma mesa que se chama mesa de valor relativo, mas não é o valor relativo de ações, né, o long and short. É quase como se fosse essas operações de long and short de ações, mas olhando diversos ativos, diversos mercados. Então, a gente sempre, esse gestor especialista, ele está acompanhando todos os mercados, vendo a correlação entre eles, os fundamentos que movem os mercados, os ativos, e tentando montar uma carteira que tenha sempre algumas posições otimistas e algumas posições pessimistas como proteção. Então, por exemplo, quando a gente tinha um ambiente de juros baixo aqui no Brasil, obviamente que o mundo ainda está trabalhando com juros baixos, mas o Brasil já está no movimento de alta de juros, a gente tinha o quê? Um trade relativo, né, que funcionava muito bem, era você comprar ações e comprar o dólar, né, vender o real. Ou você comprar uma cesta de títulos públicos, aplicar juros e, como hedge, como proteção, comprar o dólar. Então, o mercado trabalhava bastante dessa forma, com esses dois trades aí tradicionais, e agora que os juros estão subindo, o país está crescendo, a gente tem, como o Flávio Serrano mencionou, um ambiente aí de crescimento sincronizado, alta dos preços das commodities, e o juro subindo, o que acontece? A moeda ela começa a se comportar de uma forma melhor, a dinâmica do real ela mudou para melhor. Então a gente gosta hoje de posições nessa mesa de valor relativo, por exemplo, comprado em real, vendido em dólar, com posições tomadas em juros, ou posições compradas em bolsa, comprada numa carteira de ações, com posições tomadas com hedge no mercado de juros. Essa é a mesa de valor relativo, isso é uma característica, talvez, aí da tesouraria do Santander, um pouco da cultura aí, da onde a gente trabalhava, de sempre olhar, além de você olhar no detalhe cada mercado específico, você olhar também essa interação aí entre os mercados, entre os ativos. E, obviamente, a gente tem o nosso livro de renda variável, que, como eu falei, é como se fosse um fundo long only dentro do nosso multimercado, baseado em análise fundamentalista, bem focado em empresas mesmo, como eu falei, empresas que a gente gosta e acredita no longo prazo. Agora, pensando para frente, em expansão, a gente pensa, obviamente, em expandir o tamanho da equipe, expandir as mesas, mas somente em mercados que a gente tem familiaridade, tem experiência e acredita que a gente tem um diferencial, uma vantagem competitiva para gerar alfa, para gerar performance. Então, a gente não gosta de se aventurar onde a gente não tem muito entendimento e conforto. Então, no caso aí específico que você mencionou, Rodrigo, de criptomoedas, ele é um mercado relativamente novo, é um mercado aí bastante inovador, acho que tem muita novidade. Não é algo que a gente entende no detalhe, a gente já estudou toda a tecnologia de blockchain, a gente acompanha diversas moedas, até porque a variação do preço desses ativos, das criptomoedas, é muito grande, então eles acabam impactando o próprio sentimento aí dos investidores, do mercado como um todo, mas a gente não tem planos aí de entrar nessa parte de criptomoedas. Por exemplo, algo que a gente tem muito mais familiaridade é nessa parte quantitativa, parte sistemática de ter modelos, de ter, assim, não seriam robôs, assim, efetivamente, mas você ter modelos que gerem informações para montar uma carteira de investimento. Isso aí é algo que a gente já trabalhou aí no passado, é algo que a gente se interessa tanto para tentar gerar alfa para os clientes, mas também pela informação que isso gera e ajuda na discussão e no entendimento do cenário e no operacional das outras mesas. Isso é algo que a gente estuda, obviamente, no futuro,
E tem outras também expansões que a gente planeja, mas, novamente, parte de criptomoedas, assim, eu tenho uma opinião de que elas estão sendo muito beneficiadas por esse excesso de liquidez global aí, a quantidade de estímulo monetário e fiscal que a maioria dos governos dos países fez nos últimos anos, ano passado, esse ano, inclusive, tem beneficiado muito ativos reais. Então, você vê commodities para cima, preço de imóveis, o ouro, realmente eles estão sendo muito beneficiados por esse excesso de liquidez. Provavelmente, se em 2023 a gente tiver uma redução dos estímulos monetários, provavelmente fiscal a gente vai ter, porque não tem tanta necessidade desse suporte, eu acho que pode existir uma correção. Obviamente, não sei qual nível de preço vai estar até lá, pode subir mais, mas a gente não vê com tanto otimismo no longo prazo a valorização de algumas moedas específicas. Obviamente que tem um universo enorme aí de ativos para a gente operar, né? Essa parte de criptomoedas. Só para a gente fechar aqui a conversa, trazer um outro tema que sempre surge, né? Os investidores gostam muito, a gente percebe que atrai muita atenção, que é a questão do ESG. Vocês disseram que fazem análise fundamentalista das empresas, são aquelas empresas que vocês entendem que são empresas sólidas, que são empresas que têm capacidade de geração de lucro e crescimento no longo prazo. Até que ponto critérios, não digo o ESG puro, mas critérios que se aplicam ao ESG são importantes na definição dessas empresas, ou vocês estão olhando para isso, porque isso de alguma forma impacta no resultado dessas companhias? Quer dizer, dá para incorporar, sem ser um fundo puro ESG, dá para incorporar conceitos e valores presentes nessa sigla? Nós, na Green Bay, a gente acredita que é essencial você incorporar os critérios ESG na sua avaliação de empresas. Então, quando a gente analisa uma empresa, aqui para poder investir, quando a gente faz uma tese de investimento numa ação, numa empresa, a gente avalia essa empresa realmente no detalhe. É um trabalho bem extenso da equipe de análise. Eles ficam algumas semanas levantando informações, montando material para a gente discutir no nosso comitê de investimentos. E aí a gente olha todos os fatores do ESG, a parte ambiental, a gente olha no detalhe os riscos ambientais, como que a empresa se comporta, se ela se ela reduz essa parte de emissão de carbono, se é uma empresa, por exemplo, que tem muito impacto ambiental, como ela trata os dejetos. Assim, dependendo do setor e dependendo da empresa, a gente forma diversas questões, diversos rankings para avaliar esses critérios. Quando a gente entra na parte social, a gente olha se a empresa tem programas sociais, como é que ela faz no seu processo de contratação, como é que é dentro do quadro de funcionários a diversidade. Quando a gente entra na parte de governança, a gente olha muito no detalhe, como é que é formado o conselho, como é que é formado o processo decisório. Então, assim, tem diversas questões gerais, obviamente, e específicas, detalhadas, dependendo do setor e dependendo da empresa. E a gente, respondendo essas perguntas, a gente monta basicamente um ranking. Então, a gente olha critérios ESG, critérios, por exemplo, de métricas financeiras, né, valuation, indicadores aí de preço. A gente olha diversos critérios quando a gente monta a nossa carteira de investimentos. A gente não chega a ser radical ao ponto de excluir uma empresa se ela não atende a algum critério. O que a gente faz? A gente vai dar uma nota negativa com um peso relevante que vai prejudicar muito, mas se ela tiver extremamente barata ou se ela, por exemplo, tiver alguns outros fatores, a gente pode eventualmente acabar investindo numa empresa que não tem uma nota tão boa olhando critérios ESG, mas assim, o peso ele é bem relevante e acaba sendo muito difícil passar por esses filtros, porque aí as notas elas acabam puxando muito a média dessa empresa para baixo, e quando a gente olha no detalhe, se a empresa não respeita aí alguns fatores óbvios, assim, que claramente beneficiam a empresa, beneficiam a geração de caixa de lucro dela, é algo que a gente vê com muito maus olhos. Então, a gente acaba tendo aí, dentro da nossa carteira, aí uma boa diversificação, eu diria, tanto setorial, quanto parte de value, growth, né, diversas métricas, mas também dentro do ESG. Tem empresas aí que têm ótimas notas ESG que estão na carteira e tem empresas que não têm notas tão boas. Empresas assim, que têm notas ruins provavelmente não vão entrar na carteira aí, porque a nota vai acabar prejudicando aí a nossa avaliação geral da empresa. Muito bom, então eu queria agradecer, Gustavo,
Queria agradecer ao Flávio, foi muito esclarecedor, muito interessante. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu teve oportunidade de ver a visão de vocês, de conhecer um pouquinho mais a estratégia, de conhecer um pouquinho mais o fundo e de compartilhar com vocês a visão que vocês têm do cenário nacional, do cenário internacional, enfim. Informação é sempre importante para quem investe o seu dinheiro. Nesse sentido, então, eu queria agradecer muito a vocês, desejar boa sorte, a gestora é nova, o fundo é novo, tem um longo caminho pela frente, desejo tudo de bom para vocês, muito sucesso, muitos lucros e muito retorno para os cotistas. Obrigado mais uma vez. E a você que nos assistiu, muito obrigado, traremos sempre novidades, fundos que estão aqui estreando na plataforma do C6, ou temas... podemos falar de fundo multimercado, mas podemos falar de fundo imobiliário, enfim, vamos tratar aqui do que interessa para quem gosta de investimento. Então, obrigado a você também que nos acompanhou e até uma próxima. Valeu.